Hello, hello! Como estamos hoje? Por aqui está tudo ok, espero que por aí também. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DramaCast. Yay! Hoje é quinta-feira, portanto não podíamos deixar de marcar presença nesta que é a nossa reunião de condomínio semanal! Palminha, gente! Estou um pouco constrangida, nota-se muito. Não sei porquê, mas estou, porque de repente eu estou a falar convosco e a minha mente começa a viajar. Sabem quando vocês hiperracionalizam uma coisa básica do vosso dia-a-dia? Era o que eu estava a fazer na minha cabeça. Estava tipo a pensar, eu estou a gravar uma coisa e nem sequer pensei muito naquilo que ia gravar. E se eu hoje não tiver graça? E meio que uma autossabotagem, sabem? Louca, louca. Enfim, como todas as semanas, hoje vamos fazer aquilo que mais gostamos, comentar a vida alheia, opinar, meter o bedelho e sem mais delongas, vamos ao primeiro caso do dia. Deixem o like, hein? Estou errada por não contar à minha irmã o nome escolhido para o meu bebê. A minha irmã e eu estamos ambas grávidas. Vai ser o segundo filho dela e o meu primeiro. Ambas vamos ter rapazes. Quando a minha irmã teve a primeira filha, há 3 anos, a melhor amiga dela também estava grávida ao mesmo tempo. Caramba, a sua irmã anda ali a fazer matchy-matchy com todas as gajas que estão à volta dela. Sincronizou, não é? Eu falei assim... Eu às vezes julgo, mas na verdade eu acho que deve ser uma experiência gira. Sincronizar as gravidezes. Um pouco, talvez, deslocado e programado demais, uma coisa um tanto in natura, mas não é? Passamos todas juntas por esta experiência. É fofo, ou não? Eu acho fofo. Será que acham? Estão a ver? Louca, louca. A minha irmã queixou-se durante 8 meses que não faziam ideia de que nome dar à minha sobrinha e, de repente, já tinha um nome mesmo antes do parto. Depois da minha sobrinha nascer e de anunciarem o nome, a minha irmã e a melhor amiga começaram a discutir. A melhor amiga dela disse que aquele era o nome que ela tinha escolhido para a sua filha e que a minha irmã usou exatamente o mesmo primeiro e segundo nome para a minha sobrinha. Ela não conseguia acreditar que a minha irmã tivesse feito aquilo. A minha irmã disse que quem chega primeiro escolhe e que precisava mesmo de um nome. Que a melhor amiga ainda tinha tempo para encontrar outro! Lambesgoia do caraças, o quê? Eu cortava a ligação com esta pessoa na hora. Eu não sei se vocês perceberam bem aqui a lógica, mas é tipo, claro que perceberam, vocês não são burros, mas vamos todos juntos recapitular. Eu tenho uma melhor amiga, ambas estamos grávidas, e eu digo à minha melhor amiga, olha, a minha vai se chamar Matilde. E ela está na dúvida de que nome é que há de dar à criança, nem sequer lhe apeteceu pensar muito nisso, pumba, chega primeiro, par primeiro e vai ao registro dizer que a criança se vai chamar Matilde. Com a audácia ainda de dizer quem chega primeiro escolhe? Mas isto é uma discussãozinha da primária. Quem diz é quem é, espelho, espelho. Não, ias com os porcos com uma fé. Agora a minha irmã deve ter o bebê antes de mim, umas semanas antes, e com isso em mente, eu não quero que ela me faça o mesmo. E ela tem perguntado. Ninguém sabe que vamos ter um rapaz, só eu e o meu marido, e tencionamos manter assim. Mas a minha irmã perguntou qual é que era o nome que tínhamos escolhido e, mais tarde, também perguntou pelo nome de menina quando percebeu que eu estava a evitar dizer. Recusei-me a contar-lhe e ela começou a queixar-se que partilhar nomes era uma das partes divertidas da gravidez. E é de facto, só não é divertido partilhar consigo. Não sei se está a par. Inventei alguns nomes no momento para lhe dizer e ela percebeu logo que eram falsos. Então, voltou a pedir-me que lhe dissesse o nome e eu voltei a dizer que não. Ela perguntou mais umas vezes, inclusivamente à frente da nossa família, e o nosso irmão fez uma piada a dizer que ninguém lhe devia contar o nome do bebê porque ela é uma ladra de nomes. Mas a família está toda então envolvida na cena e sabem que ela é uma... sem escrúpulos. A minha irmã ficou chateada e perguntou se era por isso que eu não lhe queria contar. Sim, é. Qual é a dúvida? Tu não tens respeito nem pela tua melhor amiga! Disse-me que eu estava a guardar ressentimentos por algo que ela nunca me fez. Nas costas dos outros, vemos as nossas. A nossa mãe perguntou porque é que eu não podia simplesmente partilhar o nome, já que toda a gente ia saber que tinha sido eu e o meu marido a escolher o primeiro, mesmo que a minha irmã o usasse. Mas eu continuei a dizer que não. Estou errada? Claro que não está errada. Há uma pessoa errada aqui e é o marido da sua irmã por a ter engravidado uma segunda vez. À primeira a gente vai e erra, à segunda já é uma escolha. Esta mulher não pode procriar mais! Ela vai passar estes ensinamentos às crianças! Não, tem que se conter! Está zero errada, minha linda, zero errada! Não diga o nome por nada do que é sagrado nesta vida! Deixa safar-se sozinha! Anda a roubar os nomes às pessoas. Safar-se sozinha também foi ótimo, tipo que é aqui uma tarefa super difícil de concluir. Por amor da santa, escolha um nome para os seus filhos. Roubou o nome da filha da melhor amiga. Desculpe, a menina
estúpida, que eu nem lhe vou chamar a menina, achou que ia estar assim num contexto, não é? São melhores amigas. Logo, naturalmente, são tias dos filhos uma da outra, right? O que significa que vão ao parque infantil, vão jantar todos juntos, almoçam todos juntos. Essas coisas que os pais e crianças e coisas fazem. E de repente estão lá e há a Matilde 1 e a Matilde 2. É isso. Não é? Agora há a Matilde 1, que é a sua, e a Margarida, porque já não podia ser Matilde. Acha isso normal. Olha, eu não consigo nem formular um raciocínio lógico para lhe explicar o quão bosta a menina é. Eu estou possuída, pá. Se isto acontecesse comigo, isto nunca aconteceria comigo, que eu não tenho gente desta à minha volta, mas se isto acontecesse comigo, eu cortava completamente relações. Acabou. E agora vou arranjar um nome ainda mais bonito do que Matilde para dar à minha filha e elas... Não sei. Não consigo ir muito mais à frente porque eu de facto não me consigo relacionar, porque eu não chegaria até aqui, não tenho gente desta à minha volta, nunca teria sem identificá-los de longe, porque esta gente cheira. Mal mesmo, cheira, trasanda. Estúpida. Ai pá, estou revoltada. Enfim, preciso de me acalmar. E sabem o que é que me acalma muito bem? Terapia! Antes de irmos ao próximo caso do dia, falemos de uma coisa muito importante, mirrente, e que cada vez mais tem ganhado assim um certo lugar nas conversas internauticas. E não só, porque na minha vida pessoal tem-se falado de terapia, que é uma coisa doida. No pun intended. Há quem diga que dizer terapia é meio lame, meio cringe. Ai, terapia é ir ao psicólogo. Sim, é a mesma coisa. Mas terapia dá assim um ar mais leve à coisa. Não sei porque é que a malta diz terapia. Enfim, por outro lado, várias pessoas na minha vida têm andado a sondar a possibilidade de começarem a fazer terapia, a.k.a. ir ao psicólogo, e, portanto, a Highwell tem estado muito presente nas minhas conversas, o que significa que faz todo o sentido que eu venha aqui também dizer. Vai que vocês também estão aí com uma pedrinha no sapato, não é? Que querem resolver e não estão a conseguir e a terapia pode ajudar. Vai que, como se não fosse uma probabilidade. É que não é uma possibilidade, é uma probabilidade. Seja de agora, seja do passado, ou seja lá à frente, vai haver sempre uma questãozinha que um psicólogo pode ajudar a acalmar. No meu caso são variadíssimas. Desde a minha infância até ao presente, há montes de coisas que eu preciso resolver e há algumas em que eu nem sequer entrei ainda, sabem? Sabem essa ou não? Eu não sei, quem faz terapia desse lado, diga-me. Também há temas em que os vossos psicólogos tentam entrar e vocês tipo, opa, vou fugir com a rabiga à seringa, linda. É que eu faço isso com a minha. Mas eu sou sincera, eu digo-lhe assim, porta está fechada, linda. Vamos ter que esperar um pouco para eu encontrar a chave para poder abrir. Por agora, vamos ter que falar de outras coisas. Esta deixa-me nervosa, ansiosa, não quero. Enfim, se por acaso vocês também têm algumas portinhas fechadas na vossa vida, talvez seja positivo terem um psicólogo que vos ajude a entrar, a encontrar as chaves dessas portas para entrarem e resolverem. Há coisas que a malta recalca um pouco mais, mas mais tarde ou mais cedo vai-nos fazer bem ir lá. Portanto, se por acaso se identificam com esta situação, recomendo a Highwell e ainda por cima há código de desconto 15 DramaCast. Além disto, a Highwell tem uma coisa ótima que eu amo, que é a possibilidade de fazer videochamadas gratuitas com vários profissionais. Porque às vezes a malta vai lá, lê o currículo, né, e vê a fotografia e tal, e acha, ai não, olha, é esta aqui é porreira. E depois tem consulta e epá, é que não bateu o santo. Dá jeito de poder ir assim, sem compromisso, sem ferir suscetibilidades, testar várias pessoas e depois chegar a uma conclusão que seja mais feliz para nós, do que algo que eu faria totalmente, marcar com uma psicóloga, ver que o santo não bateu e depois comer e calar. Eu faria esta fácil, por acaso tive muita sorte na minha Sarita, que é uma fofa, que é uma linda, que eu gosto muito, mas se eu não gostasse do psicólogo, depois ficava com pena dele, sabem? De lhe dizer, nem a dizer, porque a pessoa nem vai dizer, não é? Mas depois de nunca mais marcar. Não! Eu sinto muito mal com cabeleireiros ou unhas, que eu vou uma ou duas vezes e depois nunca mais lá volto. Fico-me a sentir culpada para o resto da vida. Passam 10 anos e eu ainda estou, meu Deus, a Judite deve estar à minha espera até hoje. Não está, Rita, sou louca! Mas eu fico assim. Portanto, até nisso a Highwell nos ajuda, sabem? Não passar por esse trauma de achar que rejeitámos alguém e nos sentirmos mal com isso. Enfim, o link está aqui em baixo, é aproveitarem. E agora, vamos à próxima história. Estou errada por dizer ao meu cunhado e à sua noiva que não podem dormir no nosso quarto enquanto os acolhemos durante a lua de mel? Estou confusa a variadíssimos níveis. Porquê é que vocês estão a acolher um casal que está de lua de mel? Vocês vivem nas Maldivas. Ponto 1. Ponto 2. Porquê é que eles dormiriam no vosso quarto? Que loucura! Eu, 35 anos mulher, e o meu marido, 36 anos, temos a sorte de viver numa zona do mundo muito bonita e, por isso mesmo, frequentemente procurada para luas de mel. Ok, Maldivas. O meu cunhado, de 30 anos, e a sua futura mulher, de 28, vão casar-se em agosto e querem passar a lua de mel na zona onde eu e o meu marido vivemos e há cerca de um mês perguntaram se podiam ficar connosco durante a lua de mel. Ai pá, que cringe. Ai, que
cringe! E eu nem sequer gosto de estar a dizer que as pessoas são cringe, mas eu vou dizer aqui. Oh, linda! Então está de lua de mel, linda, linda, nem me interessa. Estão de lua de mel e estão a pedir para ficar na casa de alguém. Ai, que pobre! Ai, desculpem, mas não tem dinheiro para a lua de mel, mas vai casar, querido. Voltamos à conversa do costume. Quem não tem dinheiro não case, pá. Casem quando tiverem dinheiro para fazer tudo o que é perfeito aos vossos olhos. Que coisa doida! Então vai casar e passar a lua de mel em casa de alguém? Não. Nunca na vida. Que lua de mel é essa? É uma lua de adoçante. Açúcar em pó, quiçá. De mel não é de certeza. Nós aceitamos. Não, ok, então está bem. Então está bem. Então entrem em todas as jogadas burras dos outros e continuem a alimentar esta gente. São família e também estão com o orçamento apertado. Vou manter o silêncio, porque tudo o que tinha para dizer já disse e daqui para a frente começo a ficar ofensiva. Estamos felizes por ajudar e recebê-los cá em casa. Que bom, que bom, que bom. Ai pá, no outro dia... Acho que foi o Kiki Isote que fez. Agora estou focada em Kiki Isote. Já é a segunda vez seguida que eu falo em Kiki Isote, não é? Mas enfim, no outro dia estava a ver um vídeo qualquer dele sobre ouvimos e não julgamos, sabem? Em que ele diz ouvimos e julgamos. Certo, eu não só ouço e julgo, como eu às vezes nem ouço, nem vi nada e já estou a julgar. Neste caso eu nem preciso saber muita coisa, eu estou, gente, com o martelo na mão, pá. No entanto, na semana passada perguntaram ao meu marido se podiam dormir no nosso quarto durante a lua de mel. Estão a ver porque é que não se ajuda esta gente? Porque depois vocês dão munhinha, nem é o dedo, é o munhinha e eles, opa, deixa-me engolir o braço todo. Não! Parem de ser boas pessoas. Quantas vezes é que eu tenho que dizer isto? Temos uma casa com 2 quartos e o quarto de hóspedes tem um colchão insuflável que usamos quando amigos ou família ficam cá em casa. Caso contrário, é o meu escritório, pois trabalho a partir de casa, daí não termos um colchão a sério nesse quarto. O meu cunhado não explicou muito bem porque é que não queriam ficar no quarto de hóspedes com o colchão insuflável, mas a ideia geral foi, achamos que um colchão de ar não é apropriado para uma lua de mel. Pois não. Sabe qual é que era o colchão apropriado? O de um hotel! Esse é que era uma maravilha, pá! Era uma felicidade, um rejubilar. Noção? Não há, não é? Vou. Quando o meu marido me perguntou o que achava, fui sincera e disse-lhe que não me sentia confortável com o irmão dele e a nova mulher a dormirem na nossa cama durante a lua de mel. O meu marido concordou comigo. Que bom! 2 pessoas com cérebros funcionais. É que se calhar não é nada bacana. Não sei, vamos aqui todos pensar no que é uma lua de mel? Estão a visualizar? Ai, falhei. Às vezes acontece. Estão a visualizar, não estão? Não é algo que se queira na nossa cama. Não. Jamais! Vão sujar a cama e não é só com mel. Aparentemente, o facto de termos dito que não a esse pedido causou algum desconforto na família do meu marido, especialmente com a irmã dele, que diz que devíamos simplesmente deixar o cunhado e a futura mulher ficarem no nosso quarto porque é a lua de mel deles e não deviam ter de dormir num colchão de ar. Então, mas eles podem ir para o Reco Esparta. E se forem para o Reco Esparta, ficam muito mais confortáveis, posso garantir. Gostamos muito de toda a gente nesta história, especialmente do cunhado e da futura mulher, e não queremos criar mau ambiente. Por isso, o meu marido está um pouco inclinado a ceder ao pedido deles. No entanto, eu não estou disposta a mudar de ideias. Sinceramente, incomoda-me bastante, porque acredito que o motivo pelo qual querem o nosso quarto é para poderem andar aos amassos confortavelmente numa cama normal e não num colchão de ar. Estou errada? Não, querida, não está. Eles querem poupar no casamento deles? Compreendo. Isso passa por si? Não. Quer poupar? Deixe de ir jantar fora, deixe de, sei lá, poupa um bocado na luz, na água aí em casa, deixe de tomar banho. Não é um problema meu. Pare de comer pão com sementes e coma cacetes. Não me interessa o que é que vai passar a fazer, mas o facto do casal querer poupar não é um problema de todos os casais à sua volta. Eu não consigo compreender sequer. Acho triste querer ter uma lua de mel na casa do irmão. Isso não é uma lua de mel, isso são umas férias em família. Além de querer passar em casa do irmão, quer passar na cama do irmão. Entende quantos limites é que foram ultrapassados aqui, ou não? Isto é uma perfeita loucura. E se a irmã do seu marido está assim tão incomodada porque é a lua de mel deles, eles não deviam ter que dormir num colchão de ar, então pague-lhes o hotel para eles terem, sei lá, uma estadia mais confortável. Eu adoro que pimenta no rabo dos outros, para toda a gente é refresco. Era o que faltava. Já vem cá para casa, é uma maçada eu ter que vos alimentar durante sei lá eu quanto tempo. Ter que estar aqui sempre linda e disposta e não posso ver as minhas séries e fazer as minhas porras para vos receber e estar em família
e essas coisas. Eu sou bicho do mato mesmo, pá, nem disfarço. E ainda tenho que ceder a minha cama e ir eu dormir para o quarto de hóspedes, mas está só a ouvir. Ai pá, a sério, que nervos. Eu estou chocada com isto, eu estou chocadíssima com isto. Eu nem vou entrar mais, porque eu hoje estou um pouco alterada. Eu enervo-me com muita facilidade e tenho que me conter, porque como já falámos, sou uma adulta funcional e eu tenho total controle sobre as minhas emoções. Próxima história. Estou errado por abandonar os meus pais nas Caraíbas para conseguir voltar ao nosso cruzeiro a tempo. Acabei o secundário em dezembro e, como presente, os meus pais ofereceram-me um cruzeiro em família. Geralmente ficamos em resorts com tudo incluído, mas eu sempre quis fazer um cruzeiro. Disse aos meus pais que era diferente e que se fizéssemos excursões tínhamos de seguir o horário, independentemente do que acontecesse. Bem, era um cruzeiro de uma semana e eles não voltaram para o barco quando eu disse que era hora de ir. Estavam ocupados a fazer compras e a negociar com os locais. Finalmente, eu disse que ia voltar para o barco e a minha mãe despediu-se de mim com um aceno. Eles perderam a partida e por muito, tipo 45 minutos, conseguiram contactar-me através do WhatsApp e queriam saber porque é que não pedi para o barco esperar por eles. Mas hoje estamos com, não é? Eu não sei, mas o alvo está cheio de gente com a mania que é importante. O que é que se passa com o ego do mundo? Porquê é que não pediste ao barco para esperar por nós 45 minutos, filho? Nós, as maiores estrelas do universo. A minha vontade foi gritar que não podia incomodar 3.998 pessoas porque 2 não conseguiam entender o que era um horário. Acabaram por ter de voar para o próximo porto para poderem entrar no barco, o que foi caro. E agora estão chateados comigo por os ter deixado para trás. Estão a deixar-me super triste, quem me dera nunca ter pedido isto. Estou errado? Que idade é que tem? Há aqui questões que se levantam. Mas se acabou o secundário, vou ter que ir ao Google, que eu já, sabem, quando eu acabei o secundário ainda havia T-Rexes na Terra. Ok, portanto, acabou o secundário, tem tipo 17, 18 anos, muito bem. Eu perguntei a idade, já agora esclarecer, perguntei a idade porque imaginando que a pessoa tinha 14, é um bocado estranho deixar os pais numa terra que não conhece de lado nenhum e ir entrar no barco onde estava hospedado. É estranho. Para mim, na minha concepção, é estranho. Ainda que tivesse razão. No entanto, com 17, 18, já faz mais algum sentido, há alguma independência aqui associada. De qualquer das maneiras, não, errado não está. Não tem como pedir a um barco para parar porque 2 passageiros resolveram que era o momento de negociar paréus com os locais. Queridos, não. Há um horário para o barco sair, vocês têm que lá estar. Ponto. O mundo não para. Eu sei, é uma novidade assim um bocado revolucionária, mas ele não para por vocês. Ficarem chateados com o filho por os ter deixado para trás? Não, eles quiseram ficar para trás. Foi uma escolha própria. Deve ser super divertido viver com estes pais. Olha, eu nem sei o que lhe diga, porque eu acho que o menino tem uma autonomia e uma forma de estar na vida tão diferente dos seus pais que eu não sei como é que saiu daqui. Normalmente vêm meio avariados quando os pais são assim, sabe, coisa, mas o menino pelos vistos não veio. Pá, errado não está e eu não tenho nem muito mais a dizer. Que situação bizarra. Imaginem, errado não está e errados estão os pais, porque os pais abandonaram o próprio filho. A sua mãe acenou-lhe, disse, sim, então tchau, que eu vou continuar aqui a negociar este biquíni giríssimo. Como é que o menino estaria errado? Os seus pais são os negligentes do caraças. Ai pá, que coisa esquisita. Mas o menino também já sabia que eles eram assim meio chonés, porque começa a conversa com disse aos meus pais que agora era diferente e que se fizéssemos excursões tínhamos de seguir o horário independentemente do que acontecesse. Portanto, o menino fez uma lista de regras para entregar aos pais. Olha, está aqui. Quando disserem que é às 5 temos de estar no barco, temos de estar às 5. Porque os seus pais são uns incapazes, aparentemente. Está zero errado, querido. Zero errado. Eu, a certa altura, já acho que escolho certas histórias, passando aqui a redundância, só para não me sentir tão esquisita com a minha própria vida, sabem? Não, afinal está tudo controlado. As minhas relações disfuncionais e as coisas que eu tenho para resolver na minha cabeça não se comparam a esta gente. Eu estou ótima. Enfim, vamos à próxima história? Já é de seguidores! Que bom! Chegámos aos condóminos! By the way, se por acaso têm uma história que querem partilhar aqui com a tia Rita, já sabem, o e-mail é aritagarcês@gmail.com e devem-me enviar um título, assim mais pó, entre o chamativo e o autoexplicativo, que eu gosto de perceber de que é que estamos a falar. É uma simbiose entre o chamativo e autoexplicativo, por favor. E depois, pronto, escrevem o e-mail com todos os detalhes, com as coisas e não sei o quê, depois vem até aqui, toda a gente da reunião dá um bedelhozinho, mete um bedelhozinho, conversa um pouco e tal, e está resolvido. Tá, bora. Estarei errada, provavelmente estou, por ganhar ranço à amiga do meu namorado. Estamos com ciúminho. Olá, Ritinha, Abílio e seres domésticos com mais cérebro que muita gente.
Já meteu aquela farpinha na gaja, viram? Enfiou-lhe mesmo por baixo da pele. Podes chamar-me de Felizmina. Passo a enquadrar as personagens principais. Eu sou mulher, tenho 34 anos e o meu namorado, chamemos-lhe Martim, tem 29. Já temos aqui uma diferença de idades de 5 anos que pode causar um certo atrito. Estamos juntos há 1 ano e vivemos cada um em seu poiso, como quem diz, em sua cidade, que fica a 80 km. Ok, portanto, temos uma relação à distância entre o Martim e a Felizmina, 2 nomes muito bonitos, e namoram há 1 ano. Voltando um pouco atrás na minha vida, infelizmente, se alguém ganhasse o Grammy da pessoa com mais dedo podre, aquele dedo com bolor e moscas varjeiras, seria eu, certamente. Ao longo da minha vida, só tive merda como namorado. Comecemos pelo primeiro. Viciada em erva, saídas à noite e com a mentalidade de que a mulher era uma continuação da sua mãe. Que bom! Não dava para detectar? Nada. O viciado em erva de certeza que dava. O saídas à noite também. Às vezes a mentalidade de que a mulher é uma continuação também só se percebe mais à frente, mas há coisas... Dava para perceber, linda! Às vezes não é o dedo que é podre, é o olho mesmo. Está a olhar, a focar no sítio errado. Sofri de violência psicológica, cheguei a passar fome porque rebentava o salário dele e o meu a sair à noite aos fins de semana e só se lembrava que eu existia domingos ou segundas-feiras. Aturei este ser até terminar o Covid, que acumulou uma módica quantia de 8 anos de tamanha estupidez, deficiência digna de estudo laboratorial. Jesus, querida. Então, perdão. Como uma pessoa já não estava boa da cabeça, como consequência desse relacionamento, o que é que aconteceu? Não fez terapia, não é? Pois, acontece muito. E depois enfia-se num buraco ainda maior. Assim que terminou, pus-me logo em outro, porque uma pessoa sem problemas é uma pessoa sem vida. O segundo foi aquele relacionamento fogoso e tóxico até dizer chega, onde comecei a associar que gostar de alguém a sério seria assim, paixão, fogo no rabo a toda a hora e muitos bolos a toda a hora. O seco? Não é o seco, percebi. O bolo era incrível porque no anterior não havia sequer, quase que tinha de implorar. Ao fim de 4 meses já vivia mais na casa dele do que na minha, pois ele tinha um filho de 5 anos que partilhava com a ex-mulher 15 dias para cada um. Partilhar um filho é ótimo. Eu percebi, cuja guarda partilhava com a ex-mulher, mas... Desculpe. Eu era a gata borralheira, fazia a comida, passava a roupa, limpava a casa e ainda a porcaria do cão e do filho para que depois, passados 2 anos, ele me ter trocado pela mãe do puto que, by the way, o tinha traído. Na altura sofri horrores, mas para compensar o que gastei com o filho dele, não lhe devolvia a PlayStation 5, a roupa toda, a TV que usava para jogar e 3 tablets da Apple. Acabei por vender tudo e ir passar uma semana de férias a Londres. Ok, estamos a tentar sair por cima, certo. Nisto, quem ficou sem cenas foi o puto, né? 3 tablets da Apple. Por que vocês tinham 3 iPads? Desculpa lá. A PlayStation 5, pronto, ok. A TV, eu só te consigo imaginar a sair com uma PlayStation 5, que é um bisonte deste tamanho, uma TV nas costas, sabes? Os iPads numa mochila, a roupa do gajo nos sacos. Pá, que cena! Há momentos na vida de uma pessoa... que são, degradantes. Desculpem, são degradantes. Uma pessoa leva-se a cada ponto. O terceiro, o verdadeiro psycho, manipulador, sem noção e narcisista que me dizia constantemente o que é que eu podia vestir. Com esse, a minha paciência terminou e, passado 1 ano, fez-se à estrada num caminho só de ida. E hoje estou numa relação com o Martim, faz 1 ano. Desde então, muita coisa mudou em mim. Faço terapia, finalmente. Voltei ao ginásio e conheci novas pessoas, mas há uma raça que não estou a conseguir lidar e agora é que começa o filme. Apanhem pipocas e uma Coca-Cola e sirvam-se de uma pessoa cheia de confusões e dúvidas. Oh linda, mas já está a fazer terapia, não é para o Dramacast que tem que vir fazer perguntas. Até porque aqui a gente não está para resolver a vida sentimental de ninguém. A gente aqui está para meter o bedelho de forma julgadora, muito pouco empática. Ok, calma, vamos tentar também. Esqueci-me de frisar que da minha primeira relação ele deixou-me uma prenda para a vida chamada ansiedade. Eu vou dizer uma coisa, agora é um bocadinho dentro da psicologia mesmo. Às vezes nós temos tendência a apontar o dedo às pessoas que nos causaram determinada coisa, determinado mal, seja ansiedade, seja trauma, seja whatever. A responsabilidade de lidar com esse problema que agora está na nossa vida é nossa, ainda que seja fácil culpabilizar pessoas XYZ. A responsabilidade de lidar com isso daqui para a frente é sua, linda. Sim, ele pode ter gerado uma série de traumas e ansiedade e lá, mas és tu que tens que fazer alguma coisa em relação a isso. Não vale a pena continuares a pôr constantemente o peso da responsabilidade em cima dele, porque senão tu vais só... nem fui eu. Percebes o que eu estou a dizer? Eu pelo menos conheço pessoas que fazem isso. A culpa de determinado trauma do meu comportamento problemático hoje em dia não é minha, porque vem do meu passado, dos meus pais, dos meus tios, dos meus avós, não me interessa. Eu não posso fazer nada, eu sou assim.
Não, não. O Martim é um rapaz incrível, pacato, caseiro, gosta de jogar PlayStation, tal como eu, e ainda por cima tem uma PlayStation 5 ótima. Ah, não, porque a menina vendeu para ir a Londres, desculpe, esqueci-me. Mas tinha muita graça ele agora jogar nessa consola. Tal como eu, e é muito, muito meu parceiro e amigo, mas é tão ingênuo que às vezes dói-me a alma. Sempre falámos abertamente sobre tudo, sobre os nossos traumas e o modo de vida, bem como as expectativas e o que queremos para o futuro. Eu sou mais o pincher raivoso e ele um Golden Retriever super na paz que nunca se passa com nada. Como já deves estar a fritar a pipoca para saber que raça é que não aguento, aqui vai. São as amigas dele. Ah, eu achei que era só uma. Ele nunca foi de ter relações. Tem uma família disfuncional onde só se critica e não se apoia, onde o dinheiro é mais importante e fazer uma refeição em família é uma coisa que não acontecia. Cada um come a hora que quer e a quantidade que quer, sem se importarem se quem vem a seguir tem alguma coisa para comer ou não. Admito que ao início me fazia muita confusão, porque não fui educada assim. Essa realidade fez-me ver o quanto o meu namorado se habituou ao facto de ser criticado a toda a hora e o quão desconfortável ficava quando eu o elogiava. O que é curioso, sabia? Quer dizer, curioso-se-me, eu percebo isto do ficar desconfortável quando é elogiado, porque está muito habituado a ser criticado, mas e como é que ele reage quando o critica? Deixo para reflexão. Com uma baixa autoestima e com pouca fé nele próprio, comecei a inserir-me na sua vida e com isso veio o dia em que conheci os amigos, mais precisamente as amigas. Fiquei entusiasmada com isso porque das relações anteriores fiquei sem amigos e estava-me a saber bem conhecer pessoas novas. Mas num ápice me arrependi. Eles vivem numa hierarquia onde uma das amigas manda e ele obedece. Ele insistia que eu me desse com ela e brevemente comecei a tirar-lhe a pinta. Tenho pelo na venta e com as chapadas que a vida me deu, não aturo certas coisas, uma delas, falsidade. Quando ele estava, ela falava-me na boa e quando não estava, ela ignorava-me. Comecei a ficar de pé atrás até que um dia ele convidou-me para ver um jogo de handball dele e elas, a manada, chamaram-me para me juntar. Aí a manada, Jesus. Que idade é que vocês têm? 34, 29. Tá. Rita, levei 1 hora a quebrar o gelo e nem sequer me respondiam. Depois desse dia, aquela menina teve uma cruz e uma bênção do Vaticano, onde a penitência seria falar o indispensável. Mas as coisas não ficaram por aqui. Como ela estava habituada a que ele fizesse o que ela queria, ir a festas, concertos, beber café, etc., mesmo quando ele dizia que não tinha vontade, e era a única solteira do grupo, perder a atenção dele era algo de que não abdicou. Começaram as mensagens a toda a hora e a altas horas para desabafar, os toques nos braços, o roça-roça em sítios que ela sabia que não cabia, mas ia na mesma, até chegou ao ponto de dizer ao meu namorado: então, essa barba não se faz. Ai, linda, eu sou tão pouco paciente para ciúmes. Não é que eu não entenda, só que eu já ultrapassei esta fase e tenho uma relação tão saudável nesse aspecto que isto para mim é outras vidas, outras andanças, sabem? Agora parecia o Tiago Grila, desculpe. Spoiler, respondi que gostava assim e no dia seguinte, no seu aniversário, não lhe cantei os parabéns. No aniversário de quem? Do seu marido? Do seu namorado? Ou dela? Quando o meu namorado me questionou o porquê, disse-lhe que não lhe desejava felicidades nem anos de vida. É motivo de gargalhada até hoje. Epá, eu acho que vocês já têm idade suficiente para não estarem a passar isto, sabe? Repare-se, eu não sou ninguém para julgar. Já passei por muito ciúme nesta vida, já fui muito possessiva, já fiz coisas muito feias, já... Tudo isto que me está a descrever e muito mais. Mas depois, quando se está numa relação em que existe de facto confiança, isto não é uma questão. E atenção, isso é uma coisa que se trabalha. Não estou a dizer que é impossível. Vocês estão 1 ano de relação. A esta altura, se calhar, já deviam estar a começar a alinhar-se. Sei lá, pronto. Não quero também estar a julgá-la muito. Que eu agora ando nestas, pá. Não quero apontar o dedo. Mas mesmo com o Abílio passámos por coisas muito chatas, pá. De eu ser muito insegura e estar muito ciumenta e não sei o quê. Muitas delas me arrependo até hoje. Porque estava simplesmente a ser injusta e estava a agir de forma, pá, infantil. Que é o que eu, desculpe, estou a ver aqui. Ela chegou ao ponto de dizer ao meu namorado: essa barba não se faz. Eu digo isso aos meus amigos e posso garantir-lhe, não os quero comer. Percebe? Quando esta situação maturar, vamos pôr isto assim, e olhar novamente para ela, vai pensar: ai pá, que vergonha. Que vergonha. Olha o que eu fui pensar. Quer dizer, digo eu não conheço quem é que é a única solteira do grupo, mas pelos vistos deve ser tesuda como o rei para a menina estar tão ciumenta. Desculpe que eu lhe diga assim, mas há qualquer coisa aqui que está a despertar em si uma insegurança e devia haver isso em terapia. Ou é ela, e não é ela diretamente, és tu com ela, tu estás insegura em relação a ela, ou é o seu namorado. Porque às vezes também é isso. Não vamos aqui descartar completamente e fazer de si uma louca, porque provavelmente não é. Pode haver aqui um estímulo que a está a deixar insegura, que é o seu namorado manter conversas que a deixam assim desconfortáveis com esta menina. Ligar às tantas da noite para desabafar, toques no braço, roça em sítios que ela sabia que não cabia. Estará a haver a mais ou há de facto aqui uma interação pouco saudável? Se há, e se a fonte da sua insegurança é ele e não consegue confiar nele,
Então, Moncha Rita aí um problema muito mais sério. Porque seja esta ou outra qualquer, vai sempre estar aí o fantasma da insegurança, o fantasma da desconfiança. E isso não é nada bom. É aqui que vem o drama. Eu já falei com ele e digo que me incomoda o comportamento, que ele não tem deixado de lhe falar, mas sim impor limites. E houve um dia que até lhe perguntei se era dependente emocional dela. Ele entende, mas diz que não vê mal nenhum e que sou eu que já tenho um ranço de estimação e que já vejo maldade em tudo. Está a ver? E às vezes pode ser mesmo, linda. Às vezes pode ser mesmo. Falo por experiência própria. Rita da minha vida, nos anos dele, elas nem apareceram. Preferiram ir para o café do que ao jantar dele e ofereceram-lhe o cartão presente da Primark. E quando são elas a fazerem anos, recebem ténis, relógios e malas detalhadamente escolhidas. Ai, está-me a dar fastio. Está-me a dar fastio mesmo. Mas já nem a consigo. É toda a situação. Eu acho que quero que eu lhe seja sincera. Já sei que tenho que ler aqui o e-mail até ao fim, mas já fiz o diagnóstico, linda. A menina tem uma insegurança muito em si, que está building up nesta relação. E está building up porque está com um gajo que também não está propriamente, sei lá, com as prioridades certas. Tem amigas de merda, permita-me que lhe diga. É a atitude que conta. E a atitude de preferir ir para o café do que ir ao jantar de aniversário dele fala bastante alto. Não me parece que haja aqui um problema. O que a está a incomodar a si é que ele seja um trouxa do Catano, que oferece ténis, relógios e malas e que está lá para elas quando elas ligam e que não sei o que nananã, quando ele é maltratado por elas, aos seus olhos. Eu não sei se isto corresponde à verdade ou não. Ao lado disto, a menina é muito insegura em relação a si mesma e, portanto, quando junta estas duas coisas, cresce uma torre, parece uma Rapunzel, linda. Minha opinião, não está a resultar. Já lhe expliquei que temos de dar aos outros o que nos dão e eu vejo diariamente elas a cagarem-lhe na cara. Ai pá, também tem aqui uma linguagem linda, vamos... Eu já tive aqui a fazer algumas contenções na forma como a menina se expressa. Vamos guardar, não cagarem-lhe na cara. Ai, querida, ouça, estamos num local onde perguntamos perdão em vez de o que é, está a perceber? Tem que dar assim um toque de charme. O que me deixa daquele jeitinho que o Código Penal não gosta. Estarei eu a fazer um grande filme mexicano como consequência de uma entrada a pé juntos dos meus traumas do passado com uma grande pitada de ansiedade? Acho que já respondi à sua questão. PS, este e-mail já está no rascunho há um mês pelo menos e agora quando o ia enviar tenho um ligeiro update. Não discutimos por mais nada a não ser por essa amiga, mas como é algo que já abordei na terapia e não conseguimos resolver de forma a chegar a um consenso, decidimos experimentar terapia de casal para tentar melhorar a nossa comunicação. Ai, amor. Se calhar agora vou dizer uma... Como é que se diz? Ai pá, hoje o meu cérebro não está nada bem. Hoje e todos os dias, Rita, para de dizer isso. Bem, vou mandar um chute na teoria, ok? Mas não sei se vou ou não, mas enfim. Terapia de casal para um casal que está junto há um ano e que não está a resultar até agora. Vocês estão em negação que têm só que acabar e seguir caminhos diferentes, ou não? Quer dizer, não que eu acho que esteja errado fazer terapia de casal. Eu acho terapia de casal uma cena bué da fixe. Acho que sim, acho que é porreira, acho que deve ser fomentada, acho tudo isso. Mas será que simplesmente só não são, sabe? Têm passado de uma relação problemática para outra, para outra, para outra. Será que não precisa só de estar um bocado sozinha também? Cuidar de si, olhar para si e deixar lutar. Ele é um totó, do que me descreveu, ele é um totó. O que a está a incomodar não é só esta rapariga, é a forma como o seu namorado se comporta perante esta e outras raparigas. Fossem raparigas ou não. Segundo o que eu percebi, o que a está a incomodar é que ele se baixa perante estas pessoas. E isso é contra os seus valores pessoais. Este é o grande conflito que está na sua cabeça. Tu não papas grupos. Para ti as coisas são pão, pão, queijo, queijo. Pessoas bacanas ficam à nossa volta, pessoas que não são bacanas não ficam. Para ele, esse conceito não existe. Tudo o que vem à rede é peixe. E isto é absolutamente conflituoso com os teus valores pessoais. E quando tu entras em conflito com os teus valores pessoais, caput. Não há nada a fazer. Bem, podes fazer terapia de casal. Ele é assim na sua essência. Tu não consegues mudar isso, nem deves querer fazer isso. Cada um tem direito à sua essência, ponto. Vocês simplesmente não me parecem compatíveis. Digo eu, mas isto, claro, é um julgamento super profundo para uma questão super superficial, não é? Eu não estou na posse de todos os detalhes e todas as coisas que envolvem a vossa relação, mas daquilo que me disseste, parece-me ser isto que está a acontecer. Se bem que eu às vezes depois estou a editar os vídeos e chego a conclusões completamente diferentes, se vocês soubessem a quantidade de vezes que me dá vontade de estar a editar uma coisa, ligar a câmera e dizer epá, esta Rita que estava aqui a falar, burra, pá, que não era nada disto, que agora estou aqui a ouvir. Olha, Rita, havia este detalhe da história que tu nem prestaste atenção, havia aquilo ali, tu nem pensas isto, pá. Sabem, acontece tantas vezes, tantas vezes.
Encontrei o teu podcast por acaso no YouTube e desde então já ouvi praticamente tudo enquanto trabalho. Houve um episódio que me ri tanto que tive de partilhar via Teams com os meus colegas. O episódio em que a namorada limpava o cagueiro. Lá estás tu, pá. Lá estás tu. O que é isto? Eu tenho que te controlar, amiga, porque tu estás descontroladíssima. Limpava o rabiosque às meias do namorado e digo-te, fizeste a graça de toda a gente. Tenho fé que quando chega ao último venha de lá a minha história sem levar muito na cabeça por ser responsável pelo Rebolation do Camões. É que de facto, querida, não foi só de Camões, Lili Canessas ainda está viva e ela própria está às voltas, nem ela sabe porquê. Ela está farta de sentir picadas nas pernas. É voodoo com as suas palavras. Cagueiro. Ninguém é perfeito é uma frase feita que não se aplica à minha pessoa porque os acéfalos do passado diziam muitas vezes que eu não era ninguém. Ah pá, tatu esta. Ponha aqui, tatu. Um beijo e continuação de bom trabalho. Feliz Mina. Meu amor, olha, eu já disse tudo aquilo que tinha a dizer. Acho mesmo que há aqui questões que podem ser um pouquinho mais profundas do que aquilo que estão a aparecer neste momento. Espero que a terapia de casal, entretanto, tenha funcionado, porque eu acho que este e-mail já é super antigo. Portanto, talvez das duas uma. Ou já nada disto faz sentido para si porque, entretanto, acabaram. Ou já nada disto faz sentido para si porque, entretanto, se reconciliaram e conseguiram chegar a um consenso. Ou já nada disto faz sentido para si porque finalmente percebeu que estava a exagerar na forma como estava a ver as coisas. Ou tudo isto continua a fazer sentido para si e, nesse caso, por favor, termine, vá estar um pouco sozinha, fazer terapia intensiva e depois, sim, avançar para a próxima. E não estou com isto, repito, a colocar em ti toda a responsabilidade do sucesso ou insucesso das tuas relações. Não acho nada que seja isso. Acho que sim, tens estado a permitir que a tua ansiedade e a tua insegurança cresça em vez de cuidares dela. E devias fazer disso uma prioridade. Próxima história. Drama de casal de condóminos com ambas as versões. E este aqui é outra vez um drama de casal. Eu, por acaso, estava aqui indecisa se falávamos sobre mais um drama de casais e relações e não sei o quê, ou se íamos assim uma coisinha mais leve, mas acho que vamos a este porque eu estou super curiosa e não vou conseguir manter a minha curiosidade muito mais tempo aqui recalcada, sabem? Porquê é que eu estou curiosa? Porque eles fizeram o texto em duas cores. É o mesmo texto, só que há frases que foram escritas por ele, frases que foram escritas por ela. E eu acho que isto deve ser muito engraçado ler. Portanto, bora lá. Olá, Rita, Abílio, patudos aí de casa e queridos condóminos. Somos um casal muito assíduo nas reuniões de condomínio e podem tratar-nos por Lia e Marco. Vimos partilhar convosco um drama nosso e, como somos orgulhosos, queremos a vossa ajuda para perceber quem está mais certo nesta situação. Iremos assim contar-vos a versão de cada um. A verde está escrito o ponto de vista da Lia e a vermelho o do Marco. Preparem as pipocas, condóminos. Bora lá, portanto, a vermelho é ele, vocês, eu não sei se vou conseguir pôr isto a vermelho ou não, mas eu vou dizendo. Ele. Recentemente, a Lia veio visitar-me e passar comigo o fim de semana. Ela. Neste momento estamos a trabalhar, estudar no mesmo país, mas em cidades diferentes e por isso aceitámos o desafio de um relacionamento à distância. Ele. Não preciso elaborar muito sobre o quão ansiosos estávamos para este reencontro. Acredito que todos os condóminos compreendem o quão duro é ter uma barreira de quilómetros infindáveis a separar-vos da pessoa que mais amam. Malta em relacionamentos à distância, we feel ya. Ela. O fim de semana foi maravilhoso. Estivemos com alguns amigos em comum, zero drama, muita parceria, passeios, diversão e, acima de tudo, cuidámos das nossas linguagens de amor mais ausentes, o contacto físico e o tempo de qualidade. Ele. No início da semana, ali ia para a capital em trabalho e quem conhece uma grande cidade sabe o quão assoberbadora. O Word está-me aqui a marcar como palavra incorreta, mas a malta percebeu. Esta consegue ser, tendo em conta toda a movimentação e os transportes públicos que nem sempre nos servem em condições. Lidar com isto tudo sozinha, com uma mala cheia de roupa e tralhas de viagem atrás, não é pera doce. Então decidi ir com ela, ajudar a transportar a bagagem até ao hotel e depois regressar já bem dentro da madrugada. Ela. Um querido, não é? É. Ele. Mesmo sabendo que às 9h30 do dia seguinte, já estaria a pé. Ela. Pronto, fiquei na capital uma semana inteira e Rita, digo-te que nunca me senti tão desgastada emocionalmente. Esperem, eu preciso fazer uma pausa porque eu tenho ADHD, de facto, e ela, ele, ela está-me a deixar super confusa. Vou recapitular, tá? Vocês têm uma relação à distância, a Lia foi visitar o Marco lá ao sítio onde ele vive. O fim de semana foi ótimo e no início da semana a Lia ia para a capital em trabalho. Para a capital do quê? Do país estrangeiro? Eu não estou a perceber. Ou para a capital Lisboa. Ela veio para Lisboa e o menino vive onde? Em Lisboa. Percebem como isto ficou confuso? Eu não entendi se a Lia vive em Santarém ou se vocês vivem noutro país a 80 km de distância e ela foi para a capital desse país. Não me está a fazer muito sentido. Mas eu penso que a Lia é de Santarém, foi visitá-lo, o menino é de Lisboa
Ela foi trabalhar para Lisboa, o trabalho pagou-lhe o hotel e é por isso que ela está no hotel. Foi isto. Eu vou aceitar que é isto, porque senão eu estou muito confusa. Ele. Não houve um dia de descanso e Lia passava horas a fio no hotel, por vezes comendo pouco e até sofrendo episódios de quebras de tensão. E a verdade é que não estava fácil para nenhum de nós. Apesar de eu já estar na minha cidade, tinha começado a época de exames e avaliações da faculdade e, se mal tinha dormido no fim de semana, durante a semana não foi melhor. Ela. No último dia, o meu estado emocional estava tão mau que desatei a chorar babirranho. O meu primeiro pensamento foi ligar ao Marco, pois ele traz-me paz. Mas não foi bem assim que funcionou. Para me distrair, comecei a fazer a mala enquanto estava em videochamada com ele, quando de repente olho para o tablet e percebo que ele estava quase a adormecer. Condóminos, fiquei em puro choque. Não era como se tivesse parado com o choro e ranho, só estava a tentar suavizar o meu estado emocional, prestando atenção a outra coisa. Senti como se ele não quisesse saber, nem estivesse minimamente preocupado. E claro, o meu estado só piorou. Em vez de só stress e cansaço acumulado, apareceram duas novas personagens, a revolta e a indignação. Ele. Lembro-me bem de Lia, ainda fora do hotel, me ligar a chorar, tal era o desgaste emocional. Quando chegou ao hotel, ligou por videochamada e desabou em lágrimas outra vez. Falámos cerca de meia hora, comecei a sentir-me sonolenta e desconfortável na cadeira e foi aí que cometi o grande erro de me ir deitar. Ora, a combinação de sono com uma caminha super confortável só podia ter este resultado. Passado 10 minutos, desde que Lia começou a fazer a mala, capotei. E agora é em conjunto. No fim das contas, como é que o Marco foi capaz de adormecer sabendo como a Lia se estava a sentir? Será justificável a Lia ter ficado tão magoada com essa atitude? Gostaríamos muito de ouvir a vossa opinião numa próxima reunião. Um beijo, um queijo e até logo! Então, a primeira conclusão que eu tirei daqui é escrever em dois nomes, tipo, escreve ele, escreve ela, escreve ela, escreve ele, deixa-me muito confusa. Muito confusa! Segundo ponto, eu acho que isto é uma não questão. Podemos chegar a essa conclusão ou não? Lendo a história ainda por cima com os dois lados, e vocês terão lido exatamente o mesmo e-mail, é impossível não conseguir compreender que, uma está muito triste, eu nem sequer percebo muito bem com o que se quer que lhe diga. Era birra de sono? Porque do que vocês descreveram, ela estava a fazer uma birra de sono. Está muito cansada e chora. É isto. Desculpe, Lia, desculpe se eu estou a ser insensível. Mas passou o fim de semana com o namorado e depois teve que ir trabalhar. Oh my God. É isto? Ai, desculpe, fui tão insensível agora. Mas foi isto, não foi? Errei. Não, estava no hotel a fazer as malas. Trabalhar é uma chatice, cansar muito, pelo que eu percebi. Portanto, estava em choque, em stress, porque tinha passado o fim de semana todo a curtir com o seu namorado, com amigos, a fazer cenas fixe. E agora estava deprimida porque estava cansada. E ele, pasme-se, também estava bué da cansado, só que em vez de chorar porque estava bué da cansado, foi dormir, que é um pouco mais saudável. Eu estou a interpretar isto mal. Quando eu estiver a editar, é daquelas histórias, não é? Eu vou estar a editar e vou, Rita, tu não percebeste nada. Mas é que a Rita de agora está a olhar para aqui e é evidente que é isto. Eles curtiram o fim de semana, ela estava cansada, não folgou. Se bem que curtir o fim de semana com o namorado é o conceito de folga para muitos de nós, e depois teve que ir trabalhar e estava tão cansada que lhe apetecia chorar, ligou ao namorado para chorar, ele também estava cansado e fez aquilo que uma pessoa cansada faz, que é dormir. Se calhar se a Lia tivesse dormido, nem estávamos aqui todos agora. Às vezes o que precisamos é sono. Sabe aquela frase do teu mal é sono? Às vezes era isso. Linda, eu percebo ficar magoada com a atitude, acho que não é caso para isso. Porque não havia um problema de facto que ele estivesse a apresentar e que estivesse a passar, sabe? Não é tipo, chateei-me com uma grande amiga minha e não estou a conseguir lidar com a situação. Alguém da minha família teve um problema de saúde. Não há uma questão palpável aqui. A sua questão era sono. E a dele também. Pronto, está tudo bem. Aconteceu, é uma situação para se rirem, não é uma situação para ficarem chateados. A sério, não é? Enfim, espero ter ajudado, espero não a ter magoado, Lia. Acho que o Marco está neste momento a rir à gargalhada, porque está tipo, told you so! A administração ia concordar comigo. Se bem que ele, a forma como escreveu, foi super querido e super respeitoso. Se não foi a menina que escreveu ao lado dele, que a gente aqui nunca sabe, que as mulheres gostam de se enfiar nas coisas. Se não foi a menina que escreveu ao lado dele, ele é um querido. Pare com isso. Quando tiver sono, vá dormir, não chore. É nesta que me vou, malta. É nesta que me vou. O vídeo já está muito longo, ou pelo menos eu já estou a gravar há imenso tempo e ainda tenho mais um para gravar a seguir. Portanto, I gotta go. Espero que tenham gostado deste tempo que passámos aqui todos juntos. Um beijo, um queijo e até logo!